Olá, amigo, a graça e paz, tudo bem com você? Queria pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar essa palavra, dar um like, escrever um comentário se você achar necessário, tá? Eu queria conversar com você sobre um texto que eu encontrei, um versículo, na verdade, aqui em João 17, no capítulo 4, uma declaração de Jesus, aqui nas últimas conversas dele com os discípulos. Ele afirmou algo que para mim foi extremamente desafiador, segundo as realidades que eu vivo e aquelas que eu tenho observado, primeiramente na minha e na vida dos meus amigos, dos meus irmãos que estão perto de mim. A primeira coisa que Cristo fala é: eu te glorifiquei na terra. Aí a segunda coisa que ele fala é: concluindo a obra que me deste para fazer. Parece um versículo muito simples, mas para mim foi muito confrontador, porque Cristo é como se ele estivesse se despedindo dos discípulos que ele exatamente estavam fazendo isso, porque logo em seguida ele seria entregue, ele se doou, ele doou sua vida para morrer por nós, e ele está dizendo para Deus: Senhor, eu te glorifiquei na terra. É algo desafiador para mim e para você, glorificar Deus aqui na terra, porque a gente começa glorificando a Deus, a gente às vezes começa muito bem, a gente começa fazendo tudo certinho, a gente no primeiro amor, a gente está numa intensidade altíssima, a gente está o tempo todo querendo falar com Deus em oração, lendo a sua palavra, indo à igreja, evangelizando, a gente parece que não tem desgaste, a gente está sempre com forças e com ânimo para estar glorificando a Deus aqui na terra, tanto na igreja, quanto em casa, quanto no trabalho, quanto na rua, a gente está glorificando a Deus. Não sei se acontece só comigo, ou se já aconteceu com você, ou está acontecendo com você. À medida que o tempo vai passando, a gente vai percebendo que a gente vai perdendo um pouco daquele amor, daquele compromisso, sabe? A gente vai perdendo o brilho nos olhos, a gente vai se emocionando menos. O evangelho não pode ser baseado em emoção, claro, porque quando a emoção ir embora, e aí? Por isso nós temos que nos basear em fé. Mas é impossível falarmos de evangelho e não falarmos de emoção, porque é emocionante saber que Jesus deu a vida por mim e por você. É emocionante a gente ver o homem de Deus se entregando tudo que tem por amor ao evangelho. Então não tem como tirar a emoção do evangelho. Como eu falei, a emoção não é o sentimento principal. Aqui foi a entrega, o amor, a fé, existem entre outros sentimentos importantes. Então a gente vê que não só nas nossas realidades, como nas realidades dos homens de Deus, muitos começaram glorificando a Deus na terra e terminaram desonrando a Deus. Honrar o nome de Deus é um mandamento do Senhor. Na oração do Pai Nosso foi falado isso, na boca de Jesus: santificado seja o teu nome. E não sei se você concorda comigo, começar a boa obra em Cristo, começar o ministério é algo maravilhoso. Quando a gente recebe a luz do Evangelho, que a gente está em trevas, a gente está em trevas, em pecado, e quando a gente descobre que a gente não precisa mais ser escravo do pecado, escravo das trevas, a gente fica maravilhado com a mensagem da cruz, com a mensagem de amor que Jesus Cristo trouxe para nós. A vida dele é a mensagem, foi o amor. O Evangelho é o amor de Deus por pecadores insignificantes como nós. E o que eu quero falar para você, o que é desafiador, é exatamente isso. A gente parece que começa bem, mas não termina bem. Claro que teve muitos que começaram bem e terminaram bem, mas a maioria dos homens na Bíblia e hoje começam bem, mas não terminam bem. Judas começou muito bem, sentando à mesa com Jesus, trabalhava com o dinheiro da igreja naquele tempo. Ele tinha uma certa intimidade com Jesus, não tão profunda quanto Pedro, Tiago e João, mas ele era um dos 12, e mesmo assim ele terminou muito mal, mostrando para nós que a tendência de terminarmos mal é muito grande. A gente percebe que alguns discípulos estavam querendo abandonar a Deus, não mais glorificar o seu nome, desonrando o seu nome. Quando Pedro nega Cristo 3 vezes, ele está desonrando o nome de Deus, está falando: eu não conheço esse homem, porque o medo fez ele falar isso, e o medo nos cerca.
Esse é um dos fatores que podem nos levar a desonrar o nome de Deus, o medo da morte. O medo nos deixa covarde, nos deixa longe de Deus. Então, para você e eu começarmos a desonrar o nome de Deus é muito rápido. Para nós construirmos um legado é muito difícil, mas para destruirmos ele é muito fácil e muito rápido. Então, querido, cuidado, porque você pode começar bem e terminar muito mal. Raabe começou muito mal, era uma prostituta, mas terminou sendo salva por causa da sua fé que ela depositou em Deus. Isso serve para mim e para você. Você pode hoje estar mal, estar a vida bagunçada, mas você pode recomeçar e terminar a sua história de uma maneira diferente, conhecendo a palavra de Deus. Eu posso terminar mal se eu não vigiar, se eu não ficar atento aos princípios básicos que Deus me deu para me cumprir, para me poder viver as suas promessas. A gente vê que a quantidade de pessoas que saíram do Egito e a quantidade de pessoas que entraram na Terra Prometida é assustador. Mostrar que podemos sair do pecado do Egito bem e terminarmos com os corpos caídos no deserto por causa da incredulidade. É muito difícil isso, muito complicado isso. E Cristo, o modelo perfeito, disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, eu não te desonrei. Eu, durante todo o meu ministério, eu continuei te glorificando e estou terminando aquilo que tu me deste. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo que fez duas coisas importantes, que é o nosso desafio. Eu te glorifiquei na terra e eu concluí a obra que me destes para fazer. Seria uma dádiva de Deus a gente continuar glorificando o seu nome, a gente concluir a obra que ele confiou em nossas mãos. Deus confiou nas tuas mãos e nas minhas mãos um propósito maravilhoso. Um deles, glorificar o seu nome, levar a sua palavra a todas as pessoas que estão em trevas. Deus confiou a alguns a ser pastor e cuidar de ovelhas. Deus confiou a alguns a ser evangelista e trazer essas ovelhas para o pastor cuidar. Deus confiou a alguns doutores, mestres para ensinar o povo, para educar o povo a sair da ignorância e ser liberto pelo conhecimento da palavra de Deus. Como diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, querido, Deus nos confiou um propósito, nos confiou um chamado, nos confiou uma missão. Nós temos que falar como Cristo falou: Pai, eu te glorifiquei na terra e eu concluí a obra que me deste. Quantos de nós vamos poder falar isso? Quantos de nós vamos poder falar como Paulo disse lá em 2 Timóteo 4, no versículo 7, que ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu queria falar para você, querido, não desista, não desanima, não volte atrás, não volte a ser quem você era antes, não volte para a lama, como Pedro disse, não volte a se jogar na lama do pecado. Saia desse chiqueiro, saia do Egito do pecado, continue glorificando o nome do Senhor e conclua a obra que ele confiou em suas mãos. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E o que espera Paulo? Ele fala: desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Eu me lembro de um versículo que diz que Deus exalta os humildes, Ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Cristo, ele foi uma representatividade muito grande de humildade. Em João 13, ele lava os pés de todos os discípulos, ensinando sobre a humildade. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, ele fala que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de entrega, de humildade. A Bíblia diz que Deus exaltou o nome de Jesus sobre todo nome, porque ele andou humildemente aqui na terra, porque ele santificou o nome do Pai e concluiu a obra que Deus confiou na mão dele. Que você e eu possamos glorificar o nome do Senhor aqui na terra e concluir o chamado, o propósito e a obra que ele deu em nossas mãos. Deus abençoe você, sua casa. Se inscreva no nosso canal e siga-nos no nosso Instagram, Erisberg Costa Reis. Um abraço.